Graça e paz. Vamos meditar nesta manhã, pela graça de Deus, em Marcos, capítulo 10, verso 14 ao 22. Vamos ouvir com atenção, com carinho, a palavra de Deus. Este texto, esta passagem, trata de um jovem admirável que procurou Jesus. Eu gosto de meditar nesta passagem. Ela é mostrada em Mateus, em Marcos e em Lucas. E tem muita coisa, muita coisa. É um episódio, uma história que aconteceu com Jesus, que você deve meditar, estudar, porque tem muita coisa para aprender e tem muita coisa que nos fala, principalmente no campo da nossa maior necessidade, que é ter vida espiritual, vida eterna, e a questão religiosa, porque a religião não resolve isso para nós, seja ela qual for, por melhor que seja. E isso vou tentar mostrar para os irmãos, pela graça de Deus. Então vamos ouvir a leitura com atenção, a leitura inicial, Marcos 10, versículo 17 ao 22. E pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse: Por que me chamas bom? Ninguém há bom senão um, que é Deus. Tu sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás alguém, honra a teu pai e a tua mãe. Ele, porém, respondendo, lhe disse: Mestre, tudo isto guardei desde a minha mocidade. E Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse: Falta-te uma coisa. Vai, vende tudo o quanto tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem, toma a cruz e segue-me. Mas ele, pesaroso dessa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Que Deus revele esta palavra aos nossos corações. Irmãos, esse jovem mostrou uma motivação correta. A motivação dele era correta. Ele era jovem. Mateus 19, o versículo 20, vai nos dizer que ele era jovem. Ele era um homem jovem. Replicou-lhe o jovem: tudo isso
tenho observado. Que me falta ainda? Só para mostrar que ele era jovem. O texto aí diz que ele era jovem. Ele era rico. Ele era muito rico. Mateus 19, o versículo 22. Tendo, porém, o jovem ouvido esta palavra, retirou-se triste, por ser dono de muitas propriedades. Vejam, os irmãos, que ele era dono de muitas propriedades. Era jovem, era rico. Em Lucas 18, aprendemos que ele era também de posição. Ele era de posição. Certo homem de posição perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Posição. Isto parece indicar, a palavra posição, que ele era provavelmente um chefe da sinagoga. Não era qualquer um, ele era um chefe, muito provavelmente, um chefe da sinagoga. Ele era de posição. Parece que esse homem era um líder religioso, um líder religioso dos judeus, devoto, preste atenção, devoto, honesto, jovem, rico, proeminente e muito respeitado entre o seu povo. Respeitado na sociedade. Você está vendo que ele era diferente dos fariseus. Bem diferente. Ele tinha tudo, socialmente falando. Em Mateus 19, versículo 16, vamos ler aí. Quero destacar uma expressão de Mateus. E eis que alguém, aproximando-se, lhe perguntou: Mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? A expressão é esta: e eis que. Parece uma coisa sem importância, mas tem importância. Na palavra de Deus tudo tem importância. E eis que esta expressão, eis que, ela é uma expressão carregada de surpresa, de espanto. Parece que Mateus ficou admirado desse homem ter ido procurar Jesus e fazer a pergunta que fez, dizer o que disse. Esse jovem foi a Jesus procurar a vida eterna. Ele foi procurar vida eterna. Ele não foi atrás de dinheiro, de grana, porque ele tinha de sobra, nem de religião, porque ele tinha muita. Ele foi atrás de vida eterna. Por isso que eu disse no início para os irmãos que a motivação dele era uma motivação certa. Não podemos criticar esse jovem. Ele teve a motivação correta. Ele foi atrás de vida eterna. Então, ele sabia muito bem o que ele queria indo a Jesus. Vejam os irmãos, ele sabia muito bem o que ele queria de Jesus.
E o que ele queria é o que todos nós precisamos e que temos pelo novo nascimento: vida. Então, o rapaz sabia o que queria. Ele sabia que não tinha vida eterna. Prestou atenção, irmãos? Ele tinha tudo. A religião dele era para não se fazer críticas. Era um homem raro, mas ele sabia que ele não tinha vida espiritual. Isto é sério, é muito sério, porque na igreja tem muita gente assim. Igreja, estou dizendo aqui de maneira geral. É interessante que ele sabia, ele descobriu, ele notou que ele não tinha vida espiritual, apesar da religião que tinha, da tradição que tinha, da família que ele tinha, dos ensinos. Era possuidor, ele era possuidor de praticamente tudo, menos da vida eterna. Então, nada de errado com a motivação do rapaz. Nada, pelo contrário. Muito pelo contrário. É bom que se deseje a vida eterna. Com certeza, irmãos. Com certeza. Não tem como dizer ao contrário, baseado no texto que eu acabei de relatar e foi lido para os irmãos. Com certeza, ele compreendeu que a vida espiritual é muito mais importante do que toda a riqueza que ele possuía e tinha. Até mesmo da sua religião, lógico. A expressão "eis que" indica a admiração de Mateus, a surpresa do Mateus em ver esse homem dizer o seguinte: eu preciso de vida, eu tenho que nascer de novo. E essa admiração eu vi em muitos irmãos de Rabelo nesta igreja, quando nasceu de novo. Você já é crente. Olha, conheço você, sua vida. Então, parece que Mateus foi tomado de alguma surpresa pelo fato desse homem procurar Jesus e admitir que precisava nascer de novo, que precisava ter vida eterna. Mas você é religioso, você é dos bons, mas eu sei quem eu sou, eu preciso de vida. Aqui temos um homem indiscutivelmente perturbado. Como assim? Sim, senhores. Esse jovem era um jovem perturbado. É lógico. Ele era um espetáculo religioso. Espetáculo religioso. Era religiosamente formidável, como se diz por aí, formidável. Sua prática religiosa era, humanamente falando, admirável. Mas tem algo gravíssimo na vida do jovem. O quê? Toda a sua religião, toda a sua prática, toda a sua observação, toda a sua tradição, exatamente tudo o que ele aprendeu
religiosamente falando, não lhe garantiu vida eterna. É grave ou não é? 10 anos, 20 anos, 40 anos, 50 anos de crente, às vezes até ouvindo o novo nascimento, mas sem vida, porque não chegou à experiência. Eu já disse isso aqui uma vez. Temos que tomar cuidado para que o nosso ensino, a nossa mensagem, o nosso novo nascimento não vire uma religião. Fala, mas não tem. Grave. O que era grave? Ele não tinha vida eterna. Apesar de tudo, e tudo que tinha, não lhe garantiu vida eterna. Havia uma inquietação em sua alma. Ele não tinha segurança nenhuma no que se refere à certeza verdadeira de vida eterna, de se experimentar a vida eterna aqui e agora. Tinha religião, mas não tinha vida espiritual. Presta atenção, eu não estou criticando a religião dele, era boa, socialmente falando, mas não lhe garantiu vida eterna. Religiosidade e espiritualidade são coisas diferentes. Ele foi a Jesus por causa da necessidade de vida. Isso é importante. Por isso que eu disse que para mim ele era um jovem admirável. Ele entendeu. Ele não era como os fariseus, que falavam uma coisa, vivia outra. E tudo bem, tudo legal, somos de Deus. Ele não era assim, não. Ele era sério, honesto. Ele entendeu que ele não tinha vida. Eu não tenho vida. A minha religião, o que eu estou fazendo, não está garantindo vida para mim. Eu não tenho. Eu tenho certeza que não tenho. Ele entendeu isso. Foi por isso que ele foi a Jesus. Ele mesmo, não foi outro não. E nem foi Jesus. Você viu aí no texto que não foi Jesus que mostrou isso para ele. Ele mesmo identificou a sua carência mais profunda. Vida eterna. Vida eterna. O que é vida eterna? Vida eterna não é morrer e ir para o céu. Quando morre um irmão querido, se diz, foi para a eternidade, passou para a eternidade. Vida eterna é mais do que isto, irmãos. Vida eterna é vida do céu, lógico, é vida do alto, porque é a vida de Deus que desceu para nos trazer esta vida. Vida eterna é a vida de Deus em nós. Vida eterna é a vida de Cristo em nós. Chamamos também de vida do Espírito, de vida espiritual. É a vida de Cristo.
Irmãos, não podemos desassociar vida eterna da pessoa de Jesus Cristo. Vamos ouvir dois textos. João 14, verso 6, e depois 1 João, a primeira carta de João, capítulo 5, verso 20. Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. A carta agora, 1 João 5, verso 20. Também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. E estamos no verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Jesus mesmo disse: eu sou a vida. E agora João está dizendo que Jesus Cristo é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Vida espiritual, vida de Deus, vida eterna, como você quiser chamar, foi o que Jesus anunciou, dizendo: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, com abundância, ricamente. Parece ser, irmãos, o que o moço rico, o jovem, desejava. A vida que Jesus veio trazer. Não é uma coisa boa? Ele desejava a vida. Aparentemente, o jovem percebia a sua necessidade de vida espiritual, vida de Deus nele, vida de Cristo, andar com Deus. Apesar da religião, ele não andava com Deus, de ter comunhão com Deus, porque eu disse que espiritualidade é diferente. Ele entendeu isso. Que bom seria que todos nós entendêssemos isso. Talvez esse jovem percebeu a sua incapacidade de agradar a Deus perfeitamente. Ele se frustrou. Era uma pessoa frustrada, porque não conseguia agradar a Deus perfeitamente. E nem poderia. Não estava experimentando vida, amor. Falar, papagaio fala. Não estava experimentando paz, segurança, descanso, paz, esperança, alegria. E o jovem percebeu isso. Eu não tenho, acabou, não tenho. Você é o líder da sinagoga, você é, em palavras modernas, o pastor, o ancião, o líder, você é de posição, cara, você é importante demais. Você acha, mas eu não tenho. E eu vou a quem pode resolver para mim. Eu vou a Jesus. E tem mais, eu tenho urgência disso. Não estou com brincadeira não. Eu tenho urgência. Como foi o texto que você leu no início? Correndo, não foi? Correndo. Jesus estava indo, já estava tocando os seus passos. Gente provavelmente estava se chegando. E o jovem disse: eu preciso alcançá-lo e eu vou correr, porque eu tenho pressa, porque a minha necessidade é importante.
sabia que não tinha vida eterna e desejava tê-la. A sua religião se mostrou inútil, como a minha religião, que modesta parte era boa. A minha. Até o dia em que alguém mostrou para mim que eu não tinha vida mesmo, em uma pregação aqui nesta igreja. Não foi a pregação de quando eu entrei aqui em 82, foi a pregação de 84, 2 anos depois. Mostrou que tudo que eu estava praticando era inútil. Eu gostava muito de buscar a obra do Espírito, porque era uma coisa séria, mas aquilo também não resolvia nada. E alguém disse para mim: estou admirado. Admirado com o que, irmã? Foi uma irmã. Você dizer que nasceu de novo agora. Eu não posso concordar com você que você nasceu de novo agora. Eu falei: mas você quer ser mais do que eu? Então, ninguém pode criticar o jovem pela sua motivação, pelo motivo que ele foi a Jesus. Mas a sua atitude também era correta. Não é só a motivação, não, a atitude dele era correta. Irmãos, eu estou dizendo tudo isto porque eu também fiquei de queixo caído. Depois que eu terminar aqui de relatar quem é esse jovem, eu mesmo, depois que anotei aqui as coisas, eu fiquei de queixo caído. Eu fiquei: meu Deus, como pode esse cara não querer a vida eterna? Quando Jesus entregou para eles, ele foi embora triste. Depois de tudo. Que coisa! Sua atitude foi correta. Ele não era arrogante, apesar de posição, ter dinheiro. Ele não era arrogante nem presunçoso. Não era. Muita gente sabe que não tem vida eterna, mas não sente a necessidade de obtê-la. Tem muito crente que sabe que não é nascido de novo. Tem muito pastor que sabe que não é nascido de novo, porque ele conhece os seus adultérios, mentiras e tudo mais. Mas ele também não sente a necessidade de buscar a vida eterna, um novo nascimento, como o jovem aqui. Sabe? Tem gente que não tem, é crente e crente antigo, e não se perturba pelo fato de sentir a sua carência interior. Só estou falando no âmbito religioso, e que deve nos motivar a pregar o Evangelho para crentes. Não é porque é crente que você não deve pregar o Evangelho, não. Não era o caso do jovem rico. Ele estava em desespero. A gente vê pelo texto. Ele correu. Mestre, o que farei de bom para alcançar a vida eterna? Veja o versículo 17 de Marcos 10. E pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Primeiro diz aí que ele correu para Jesus. Ele estava com pressa, porque o assunto era urgente. Segundo,
ele veio abertamente. Ele veio de dia. Ele não foi de noite. Não foi escondido. Não chamou Jesus à parte. Ele foi abertamente, diante de todos. Ele não se incomodou com isso. Era de posição, irmãos. Tinha reputação religiosa e social. Era respeitado pelas pessoas que estavam ali, vendo a cena. Teve coragem suficiente para confessar abertamente que não possuía vida eterna. Já pensou? Ele confessou abertamente diante de Jesus e aquelas pessoas: eu não tenho vida eterna. Mas você é o nosso líder. Você é o nosso líder. Você é de posição. A gente confia em você. Você nos ensina. Você é um cara que dá conselho. Você é bom. E agora você vem dizer que não tem vida eterna. Estamos decepcionados com você. Ele não estava nem aí, nem se incomodou. Ou você pensa que é fácil um pastor chegar diante da comunidade e dar o seu testemunho dizendo: eu era um enganador, estava enganando vocês, minha vida não é a que vocês conhecem, mas agora eu me rendo ao Senhor Jesus. Esse testemunho a gente ouviu de muitos nos congressos antigos do Novo Nascimento. Ele não se incomodou. Marcos também nos diz que esse jovem ajoelhou-se aos pés de Jesus. Desejava tanto a vida eterna que se arriscou a ficar desacreditado diante das pessoas para as quais ele era nota 10. O que me falta ainda? Foi uma das perguntas do jovem a Jesus. O que me falta ainda? Podemos perceber nessa pergunta a sua ansiedade, frustração e insatisfação. Tendo sido religioso a vida inteira, ele não sabia que lhe faltava algo. E o que lhe faltava era o essencial. A religião dele era uma religião e tanto. Era uma religião e tanto. A ponto dele alegar que cumpria toda a lei. Não foi o que ele disse? Ele alegou para Jesus que cumpria toda a lei. Nesse quesito, irmãos, ele exagerou. Aqui ele exagerou um pouco. Mas, mesmo assim, o padrão de sua religião era alto e muito rígido. Era um homem de princípios, não era um pecador grosseiro. Não era. E tem mais uma coisa. Ele veio à fonte certa. Ele foi no lugar certo. Ele queria vida eterna e foi buscar vida eterna no lugar certo, na fonte, em Jesus, porque nós já lemos o texto: eu sou a vida, Ele é a vida eterna. Fez uma pergunta equivocada. Eu entendo que a pergunta dele foi uma pergunta equivocada. O desejo certo, certíssimo, mas
como ele formulou a pergunta foi um pouco equivocado. Porque ele disse assim: o que farei? O que farei? O que farei? A palavra de ordem na religião é faça. A dele era assim. Enquanto que a palavra-chave no Evangelho é já foi feito. Já foi feito. Fazer mais o quê? Está consumado. Foi o que Jesus falou da cruz. Está consumado, missão cumprida. Tudo está preparado. Tudo está pronto. Lucas 14, 17. Está cumprido. Está feito. Apocalipse 21, 6. Já está tudo pronto. Não falta nada. Mas não podemos incriminar esse jovem pela pergunta equivocada que fez. Por quê? Porque tudo o que ele conhecia desde a infância, como ele mesmo disse, estava baseado no fazer. Você pensa que é fácil tirar isso das pessoas? Você está pensando que religião é como rolha de vinho que você coloca lá, puff, estrala e tira? Está pensando que é fácil tirar assim? Não. Noutras palavras, sua mente estava voltada para uma salvação pelas obras. É verdade que ele estava ligado a uma religião baseada em obras. Foi educado na tradição farisaica. Foi ensinado a pensar desde pequeno religiosamente. Por isso fez a pergunta. E acontece com a gente. Somos ensinados desde pequeno em casa. Você pensa que é fácil tirar? Você vai encontrar gente com 60, 70 anos falando religiosamente, porque está na cabeça. E não é fácil não, gente. É por isso, irmão Zé Rabelo, que tem que morrer com religião e tudo, senão não arranca. O que farei de bom para alcançar a vida eterna? Afinal de contas, há algo que eu preciso fazer? Tem alguma coisa que nós precisamos fazer? Não. Está tudo pronto. Se você quiser entender como fazer, tudo bem. Porque a única coisa que temos que fazer nesse sentido é crer. Crer na obra de Cristo por nós na cruz do Calvário. Temos que crer. Jesus olhou para o jovem e amou. Você ouviu o Emerson lendo? Você ouviu, né? Jesus olhou para ele e amou. Jesus falou assim: rapaz, eu amo você. E aí Jesus fez uma proposta. Submeteu ao jovem a um teste do qual ele não passou. Marcos 10, 21. E Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse: falta-te uma coisa. Vai, vende tudo quanto tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem, toma a cruz e segue-me. Meu irmão, não fique agoniado com essa história de dar para os pobres o tesouro. Concentre-se na frase última de Jesus, porque eu acho que aí está toda a questão. Vem, toma a cruz e segue-me. Jesus disse isso em várias oportunidades. Tomar a cruz e segui-lo. Vem, toma a cruz, segue-me. Assim terás um tesouro no céu.
Eu vou ser o teu tesouro inestimável. Eu vou ser a vida eterna em você. Eu vou ser toda a tua riqueza. Eu vou ser a tua riqueza já, agora. O que exatamente significa tomar a cruz? As pessoas normalmente falam da cruz como sendo sofrimento, dificuldades e obstáculos da vida. Mas tais experiências não têm nada a ver com a cruz do Evangelho, com a cruz de Cristo. São fardos, e tem alguns fardos pesados. Às vezes, esses fardos parecem que vão nos esmagar, mas nada tem a ver com a cruz de Cristo. Na época de Jesus, uma cruz era uma pena, um instrumento e um lugar de morte. Nesse sentido, tomar a cruz é morte certa. Nessa época, o condenado que carregava a sua própria cruz não voltaria. Seu destino estava selado. Seria crucificado e morto. Jesus Cristo tomou a minha cruz para me levar a morrer com Ele nela. Jesus nos levou à cruz e nos fez morrer com Ele para o pecado. Cristo nos atraiu a si na cruz e nós morremos pelo corpo crucificado de Cristo. É exatamente o que significa tomar a cruz. Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Nisto consiste o tomar a cruz de Cristo. É cruz de Cristo porque Ele a tomou voluntariamente para morrer comigo nela. Tomar a cruz é reconhecer que aquela cruz era minha. Jesus a tomou para morrer comigo nela. É reconhecer que Jesus não foi o único crucificado no Calvário, mas eu também. Nele, em Cristo, eu fui crucificado e morri para o pecado. Jesus me substituiu fisicamente, mas espiritualmente eu morri por meio do corpo crucificado de Cristo. A morte de Jesus é um fato histórico. A minha morte com Cristo é um fato de fé, espiritual de fé. Se a diferença entre Cristo morto por nós e nós mortos nele não for percebida, crida, experimentada, posso afirmar com toda certeza que não veremos o reino de Deus. Quando você crer a sua identificação no sacrifício de Cristo na cruz, então Cristo será revelado no seu interior como a sua vida eterna. É o que Jesus estava propondo ao jovem. Jesus é a vida eterna em nós, mas antes temos que morrer com Ele na cruz. Se não morrermos, Cristo não se tornará em nós a nossa vida. Mas posso dizer aos irmãos, assim creio, o convite de Jesus continua hoje. Tome
a sua cruz e siga-me. Jesus disse ao jovem religioso e rico: vem, toma a cruz e segue-me. Tu queres vida eterna? Então venhas comigo, morrerás em mim na cruz e terás a vida eterna. Morto em mim, perderás a tua vida pecadora, e pela tua ressurreição em mim ganharás a vida eterna. Eu sou a tua vida eterna. Eu vou viver no teu interior. Tesouro maior não há. Não há. Eu vou ser o tudo em você e para você. Meu jovem, é pegar ou largar. O jovem, desejoso da vida eterna, depois de tudo, resolveu o quê? Largar. Vai entender. Largar. Que coisa. Aqui é para dizer: eita! Você foi a pessoa certa. Tinha tudo para nascer de novo, receber a vida eterna. E você fez o quê? Marcos 10, 22. Mas ele, pesaroso desta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Jesus não estava ensinando salvação por filantropia. Não creio. Jesus não estava dizendo que se compra a vida eterna dando coisa aos pobres. Embora Jesus tinha e tem muito carinho pelos pobres, o que nós devemos ter e nos empenhar em ajudá-los. A questão é a seguinte: você me quer, jovem? Então tem que morrer em mim na cruz. Tem que abrir mão de tudo. Tem que renunciar tudo. A sua vida, a sua religião, riqueza, tudo isto tem que sair do centro da sua vida. Estão entendendo, irmãos? Tem que sair do centro para que eu seja o centro, para que eu seja o Senhor absoluto, o soberano da sua vida. Será que temos que dar tudo literalmente para ser cristão? Não. Significa que temos que aceitar a nossa morte com Cristo na cruz. Quando morremos, abrimos mão de tudo para que Cristo seja o tudo em nós. Nada mais ocupa a primazia na nossa vida depois que passamos pela cruz. Nada, religião, riqueza, nada. Não nos apegamos a coisa alguma que quer preceder ao Senhor em nossa vida. O Senhor vem antes de tudo e está acima de tudo. O jovem não passou no teste que foi submetido por Jesus. Ele queria vida eterna, mas não estava disposto a tomar a cruz com Cristo, nela morrer para ganhar a vida eterna, rendendo-se totalmente ao senhorio de Jesus Cristo. Irmãos, não é que o jovem não entendeu nada, não. Viu, Edivan? O jovem entendeu tudo. Entendeu tudo. Ficou tudo muito nítido para ele. Ele entendeu o que Jesus propôs. Ele entendeu como que se ganha a vida eterna. Ele só não quis.
Ele só não quis. Embora amasse aquele jovem, Jesus não concedeu vida eterna para ele, porque ele não estava disposto a tomar a cruz. Foi embora triste por achar que Jesus não valia a troca. Ele achou que Jesus não valia a troca. O moço rico não enxergou Jesus como algo necessário, insubstituível em sua vida. Ele enxergou muitas coisas em Jesus, mas não enxergou Jesus como necessário e insubstituível na sua vida. Eu espero que isso não aconteça com nenhum de nós aqui. Tem gente que escuta o novo nascimento, entende, mas não quer. Não é nem uma questão de crer ou não crer, Emerson, é que não quer mesmo. Certa vez eu ouvi um pastor dizendo que ele pregou o novo nascimento para um jovem também de posição na sua denominação, um jovem de cargos elevados, importante. E o jovem entendeu o novo nascimento, que tinha que morrer, ressuscitar para ser liberto do pecado. E depois de algum tempo conversando, o pastor disse para ele: e daí, meu jovem, o que vai decidir? Ele disse: entendi, é isso mesmo, mas não vou querer, tenho muito a perder, vou perder muito. Pois então fique com sua religião, com sua tradição, fique com o que o papai e a mamãe ensinou desde pequenininho. E não é só religioso que ensina não, tá? Tem gente que não é religiosa e ensina muita religião. E cresce com a cabeça. Não é fácil. Amém?